Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano. Hoje então nós vamos ver como é que faz download em outros formatos de um documento, ok? Então eu vou usar um exemplo aqui para a gente ver que a gente pode salvar então o nosso documento em outros formatos que podem ser usados em outros programas e também às vezes a gente precisa que os nossos arquivos sejam protegidos, enfim. Vamos lá então. Eu vou abrir um arquivo, este aqui, que a gente já tem usado nas nossas aulas. Vou abrir ele. Ok, com ele aberto, nós vamos em Arquivo, em Fazer Download Como, e aí vocês podem notar que a gente tem vários formatos, né? Nós temos o DocX, nós temos o ODT, nós temos o RTF, nós temos o PDF, nós temos o TXT, nós temos o HTML, que também ele, além do HTML, ele vai compactado, e temos o EPUB, ok? Para a gente salvar esse arquivo em um desses formatos é muito fácil, é só clicar em cima deles, né? Eu vou clicar em cima de um aqui, pode ser o DocX, que é o mais comum a gente utilizar, e eu vou fazer download para uma pastinha, ok? Joguei na minha pastinha Downloads, ele já salvou. Eu vou abrir essa minha pasta que está aqui e vocês podem perceber que eu também já salvei nos outros formatos, só para adiantar aqui o nosso vídeo, ok? Eu salvei então em DocX, salvei em Zip, que é aquele formato HTML que ele acaba compactando, né? Mas quando a gente abre um Zip, que é um arquivo compactado, ele vai estar lá o HTML lá dentro, junto com as pastinhas, porque o HTML é usado na web, né? E pode ter no nosso texto aí, no nosso arquivo pode ter imagens, e aí ele vai acabar salvando uma pastinha separada essas imagens. O TXT, o RTF, o PDF, o ODT e o EPUB. Todos esses arquivos aqui, essas extensões de arquivos, melhor dizendo, as explicações deles estão ali na nosso Google Sala de Aula. Eu coloquei então o que significa cada um deles. Mas eu vou abrir algum deles aqui, ok? Então vocês viram que eu salvei em DocX, né? O DocX é uma extensão da própria Microsoft. Ela é usada no Word, é uma extensão própria, né? A Microsoft não libera que outros programas utilizem, porque o Microsoft Word, né? O Word ele é um editor de texto pago e também esse formato ele é proprietário que a gente fala, ok? Eu vou abrir, vou dar 2 cliques nele. Vocês vão observar, deixa só ele abrir. Observar então que o formato então ele continua o mesmo daquele que nós editamos, né? O que ocorre é que há uma proteção no Microsoft Word, vocês já devem ter observado aqui em cima, ó, que tem essa barrinha amarela dizendo habilitar edição. Isso é uma proteção da própria suite, do próprio conjunto de aplicativos, né, o Office, onde quando nós baixamos qualquer arquivo da internet, ele por padrão ele vem esse bloqueio de edição. É uma proteção para que não tenha nada malicioso dentro, nenhum código para ser executado, então ele faz isso por padrão. É só a gente então habilitar e aí nós podemos continuar a edição, ok? Ele continua na mesma formatação, nas colunas que nós colocamos, a imagem ainda continua ali. A grande vantagem desse formato é que ele utiliza pouco espaço. Ele utiliza os arquivos em DocX, eles são bem pequenos, né? Ele é até menor no anterior, que nós tínhamos o Doc, né? Não o DocX, que também é um formato da Microsoft. O Doc ele acabava utilizando um espaço maior, né? um tamanho maior do arquivo. E o que a Microsoft fez, ela fez uma evolução e acabou conseguindo então que os dados fossem compactados e por isso que o arquivo acaba sendo do menor tamanho, ok? Eu vou minimizar aqui e vou continuar aqui os nossos arquivos. Vou abrir o zip, né? Esse arquivo zip é quando nós escolhemos aqui, ó, vou minimizar. Quando nós escolhemos então fazer download como e escolhemos esse formato página da web HTML compactado. O que ele faz então? Ele salva num formato zip. Zip significa que é compactado.
Para nós abrirmos esse documento zip que está aqui, nós precisamos de um software que abra zip. O próprio Windows já tem um embutido. No meu caso aqui, eu tenho um programa que é o WinRAR, ele também abre os arquivos zip, mas os arquivos zip podem ser abertos no próprio sistema operacional de vocês aí. Eu vou dar 2 cliques, e aí vocês vão observar que, além do arquivo HTML que está aqui, nós temos uma pasta com as imagens, porque neste arquivo nós temos as imagens, né? O que ocorre é que esse formato está preparado para ser publicado na web. Então, quando a gente cria um site, né, os primeiros sites eram HTML, hoje usam combinações e outras tecnologias, mas ele ainda é possível publicar, né, esse arquivo num formato de site. Aí simplesmente a gente copia esse arquivo e essas pastinhas lá para o servidor, onde vai ser hospedado o nosso site, no caso essa página aqui, e aí ele vai poder ser possível acessar de um navegador, ok? Eu vou dar 2 cliques aqui no HTML, ele está preparado para abrir no Google Chrome, e ele abriu no Google Chrome, olha só. O que aconteceu é que o texto está aqui, a imagem está aqui, porém a formatação, aquela em colunas, ela não foi salva, tá? Porque para fazer essa quebra em colunas em HTML, ele usa outra formatação, ok? Então é essa a única diferença aqui. Vou fechar, vou pegar a nossa pastinha. O arquivo TXT é um arquivo de texto simples, eu vou abrir aqui e vocês vão observar que só tem os caracteres, olha só. Claro, tem as letras maiúsculas, mas não tem o negrito, não tem quebra de colunas, ou seja, o que vai aparecer aqui no texto, é só caractere, não aparece nada de formatação, ok? Então, no início dos editores de textos, eram esses recursos que tinham, né? Era o texto puro mesmo, nem a imagem está aparecendo aqui, ok? Vou fechar. Outro formato é esse, o RTF, que ele pode ser aberto em vários editores, inclusive no próprio Word que está abrindo aqui, né? Ele mantém algumas formatações como negrito, a imagem está aqui, né? Os links estão aqui, mas notem que ele também não pegou a formatação de colunas, ok? Porque nesse formato ele não mantém esse tipo de estrutura. Vou fechar para nós abrirmos o outro. E vamos ao PDF. O PDF eu diria que é um dos extensões de arquivo mais comuns assim, que a gente utiliza, e principalmente porque ele mantém a estrutura. Eu vou abrir então o PDF. Logicamente que para abrir o PDF nós precisamos de um leitor de PDF, tá? No meu caso eu estou usando um software que ele, além de ler o PDF, né, aliás, assim, não precisa ter um leitor específico. Hoje em dia o próprio navegador já tem embutido, né? Quando a gente abre um PDF, o Google Chrome, por exemplo, ele já abre o arquivo. Mas eu fiz questão de abrir aqui através desse software para mostrar que a estrutura, o layout que nós criamos em colunas, a imagem, os links, o negrito, tudo, ele se manteve no PDF. Uma das observações que eu faço é que as pessoas, a maioria das pessoas tem a ideia de que o PDF é um arquivo super seguro. Seguro no sentido que, se eu convertir em PDF, ninguém pode alterar. Gente, assim, não é bem assim, né? Claro que a gente pode proteger o PDF contra edições, contra impressão, ou permitir que imprima somente com uma determinada senha que você habilita, que edite só com uma senha, ou que ele imprima em determinada resolução. Tudo isso é possível configurar. Mas o PDF assim, como a gente salvou lá no Google Documentos, ele não está protegido, né? Eu estou usando um software que ele é um editor de PDF. Então, só para mostrar para vocês, se eu clicar aqui em editar e ir até o texto, por exemplo aqui, e dar 2 cliques aqui, eu posso inserir qualquer coisa. Estou digitando aqui qualquer letrinha, né? Então, assim, muito cuidado, né? Vou voltar aqui.
muito cuidado, porque às vezes as pessoas pensam que um PDF ele é protegido e na verdade ele não está protegido, né? Hoje em dia se usa muito contratos, enfim, documentos oficiais, documentos importantes em PDF, e as pessoas enviam uma para as outras não com receio, mas querendo que esse documento seja protegido, né? Que ele não seja vulnerável à alteração. Mas como ele está aqui, ele sim, pode ser editado, né? Qualquer pessoa que tem um software de edição de PDF pode editar, pode incluir qualquer coisa, inclusive um documento, uma cláusula num contrato, né? Porque eu posso apagar, não só incluir, né? Eu posso apagar qualquer coisa. Então, por exemplo, eu posso apagar esse quadro inteiro aqui, ó. Então eu posso, por exemplo, apagar isso tudo aqui e aí suprimir uma cláusula, por exemplo, né? Ok, vou voltar aqui, vou voltando. Beleza, não vou salvar, né? Vou só fechar ele aqui. E tem um outro formato que é o ODT. O ODT ele é utilizado para aqueles softwares como existe o BR Office, esses softwares que é um conjunto de softwares, né? Como tem um editor de texto, tem um editor de planilha, de apresentações, mas como ele foi feito de código aberto, ou seja, não é de ninguém, é uma comunidade que desenvolve, então esse também é uma extensão que ela para ser aberta, né? Que não é proprietária. Então, vários softwares, inclusive o Word, abre esse tipo de arquivo aqui. Tá? Eu vou só clicar para abrir, só para mostrar que ele também mantém a estrutura, olha só, mantém a estrutura, mantém as colunas, tudo direitinho. Okay? A vantagem é que ele não é uma extensão proprietária, ok? Não é da Microsoft, por exemplo. Vou fechar e ainda temos mais uma extensão. Essa é muito legal. Essa é uma extensão que se chama EPUB, né? Eu vou dar 2 cliques aqui e no caso do meu computador eu tenho o navegador da Microsoft, que é o Microsoft Internet Edge aqui. Ele abre esse tipo de arquivo, ok? Existem programas que abrem esse formato aqui, mas o legal é que quando a gente salva nesse formato, ele coloca as páginas como se fossem páginas de livro, olha só. Então eu posso ir passando as páginas e ele vai então deslizando como se fosse ir virando ou passando páginas de um livro. Ele foi pensado para isso, ele é um formato que foi pensado para ser utilizado como publicar um texto no formato de livro, mas com proteção assim de direitos autorais que você pode incrementar nele. Ok? Então tá, pessoal, essa é a nossa aula aqui, nosso vídeo sobre formatos de arquivos, ok? Deixa eu abrir aqui de volta. Vocês viram então que nós podemos colocar em vários formatos. Olhem que eu detalhei cada formato desse, o que quer dizer, né, essas siglas, quem que é o proprietário, como que surgiu. Eu consegui fazer um compilado ali para trazer essas informações para vocês. Ok? Então tá, bons estudos, continuem se dedicando, continuem contribuindo, continuem comentando lá no nosso Google Sala de Aula. Até o próximo vídeo.